Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal do Clay Batista. Aqui nós temos reflexão da Palavra de Deus e hoje nós queremos falar sobre santidade. Nós somos chamados à santidade. E a palavra que eu quero usar como ponto de partida está na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de 1 ao 14, em que ele vai dizer: Portanto, rodeados como estamos por uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos espera, com os olhos fixos em Jesus, que iniciou e realizou a fé. Queridos, se eu pudesse fazer uma pergunta para você: você quer ser santo? Se sua resposta diante dessa pergunta for sim, então o que você estaria disposto a pagar o preço para ser santo? Se você quer ser santo, você estaria disposto a pagar o preço para ser santo? Porque pagar o preço para ser santo é se livrar do pecado, como Paulo aqui vai falar. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. E queridos, livrar-se do pecado é correr para a cruz. É aceitar tudo aquilo que te acontecer, como vai dizer no livro de Eclesiástico, no capítulo 2. Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme, aceita as demoras de Deus, na dor permaneça firme, aceita tudo aquilo que te acontecer. E aceitar tudo aquilo que te acontecer vai ser muitas das vezes aceitar a correção do Senhor. Eu gostaria de dar um testemunho para vocês sobre a questão de correção do Senhor. Eu tenho 13 anos de caminhada com Jesus. Nesses 13 anos eu vivi muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. Mas um momento em especial em que Deus puxou minha orelha foi há poucos meses atrás, desse ano de 2023. O Senhor, diante de uma preparação que eu estava tendo para fazer uma pregação em um grupo de oração, o Senhor falou para mim tão nitidamente: você é muito orgulhoso. E diante desta fala, desta afirmação, eu questionava: Senhor, onde eu tenho pecado nesse quesito do orgulho? E o Senhor me fez a entrar dentro de mim e a ver situações em que o orgulho imperava na minha vida. E eu confesso para você que eu nunca tinha confessado esse pecado do orgulho. Então ali o Senhor me convidou a confessar esse pecado do orgulho. Então muitas das vezes é aceitar que Deus te corrija. É aceitar que Deus faça você olhar para dentro de você mesmo e ver onde precisa de correção na sua vida. E aquilo que eu disse é ir para a cruz. Aceitar, além de aceitar tudo o que te acontecer, é abrir mão das próprias vontades. E abrir mão das próprias vontades, queridos, é muitas vezes deixar de frequentar lugares que te fazem pecar. É deixar de ir para festas. É talvez terminar aquele namoro que não tem feito você buscar uma vida de santidade em Deus. E viver uma vida santa é isso. Dói. Eu confesso para você que dói. Mas se nós pegarmos aqui a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, Paulo ainda vai dizer o seguinte: vocês ainda não resistiram até o derramamento de sangue na luta contra o pecado. Se eu e você quisermos ser santos, como você bem respondeu aqui em cima que você quer ser santo, se eu e você quisermos ser santos, a gente precisa derramar o nosso sangue na luta contra o pecado. Talvez você que esteja ouvindo respondeu que não quer ser santo. Deixa eu te falar, sem santidade ninguém vai ver Deus. E eu creio que você um dia tem um desejo muito grande de ir para o céu. Tem um desejo muito grande de adorar o Senhor. Mesmo que você no momento esteja falando não, mas no seu íntimo, seu coração deseja o Senhor, porque a sua alma está sedenta por Deus. Como vai dizer a palavra de Cântico dos Cânticos: eu saí à procura do meu amado, perguntei aos guardas, onde está o meu amado, onde colocar o meu amado? A todo momento a nossa alma procura o Senhor. E deixa eu falar para você uma coisa. Lá no versículo 10, se Deus ele nos corrige, é para o nosso bem. Vamos lá para os nossos pais, por exemplo. Nossos pais corporais nos corrigiam, vai dizer Paulo no versículo 10. Eles nos corrigiam por breve tempo, como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem.
para que participemos da santidade dele. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para a gente a todo momento. Talvez você está cansado de ouvir isso, mas aceitar a correção do Senhor é entender que Deus sabe qual é o nosso bem. Então, se Ele nos corrige para o nosso bem, é que possamos sim participar da santidade dele. Porque Paulo ainda vai dizer, procurai ser santos, porque sem santidade ninguém vai ver Deus. E ainda ele vai dizer no versículo 11, nenhuma correção quando aplicada é agradável, porque dói. É aquilo que eu falei, irmãos, a cruz dói. Este evangelho que é pregado aí fora de vitória, 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 é claro que Deus deseja o melhor para cada um de nós, mas o melhor para cada um de nós muitas das vezes vem através de uma luta constante, de uma dor que cada um de nós passamos. E você sabe qual a dor que você tem vivido, você e Deus sabe. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 3, reflitam sobre Jesus que suportou tal oposição dos pecadores, e vocês não serão vencidos pelos desânimos. O Senhor hoje, através de Paulo, vai dizer o seguinte para nós: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da meta que Deus preparou para mim e para você, que é ser santo. Não tire os olhos da meta, porque se nós tirarmos os olhos da meta, nós vamos desanimar. Isso é fato. Se eu e você tirarmos os olhos da meta, que é Jesus Cristo, nós vamos desanimar. Então, aconteça o que acontecer, mantenha os olhos fixados em Jesus. Se quisermos ser santos, nós precisamos manter os olhos fixados em Jesus. E como nós vamos fazer isso, Clemilson? Paulo nos instrui no versículo 12 do capítulo 12. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, endireitem os caminhos para seus pés, a fim de que a perna coxa não se desconjunte, mas fique curada. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, fortalecer as mãos cansadas é unir as mãos uns aos outros, orarem. Os joelhos enfraquecidos, ele vai falar o seguinte, dobre seus joelhos diante do Senhor e ore. Aquilo nós só iremos vencer mediante a vida de oração. Mediante uma vida pautada no Evangelho de Jesus Cristo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É aí que nós iremos vencer, queridos. É aí que nós não iremos desanimar. Então ele vai falar o seguinte, nós precisamos procurar paz. Então se alguém fizer mal a nós, nós precisamos retribuir com bem, mesmo que isso vá doer. Sem a qual ninguém vai ver o Senhor. A paz e a santificação é a porta de entrada para o reino de Deus. Vigilância. Ele vai dizer no versículo 15, para que ninguém abandone a graça de Deus. Querido, se você tem vivido uma vida em que você não tem vigiado e tão pouco, e aquele momento de sentimento que você está carregado com você, que você está precisando perdoar alguém, ou você tem carregado alguma mágoa, é momento de você entregar aos pés da cruz do Senhor Jesus. E se precisar, vá pedir perdão para a pessoa. Esse é o momento que Deus fez para você. Não deixe esse momento passar. Porque não adianta a gente ficar carregando raiz de amargura dentro de nós. Paulo vai dizer ainda no versículo 15 que nenhuma raiz de amargura cresça entre vocês, prejudicando e contagiando os outros. Que não haja devassos e profanadores, como Esaú. Queridos, Esaú foi quem? Foi aquele profeta, foi aquele escolhido de Deus que trocou a primogenitude dele por um prato de lentilha. É a mesma coisa de que você hoje conheceu o amor de Deus, vivenciou tudo aquilo que Deus tem para você e está na caminhada. Mas por algo momentâneo, você prefere dizer não para o Senhor e sim para aquele algo momentâneo. É a mesma coisa. Trocar o Senhor por um prato de lentilha é a mesma coisa de você, jovem, preferir trocar a sua castidade com a sua namorada por um simples minutos de prazer. Trocar o Senhor por um prato de lentilha é a mesma coisa de você, homem, trocar a sua esposa que tantos anos está com você ao seu lado por uma mulher que o diabo colocou na sua vida para atrapalhar o seu casamento. Nós precisamos estar vigilantes a todos os momentos se quisermos ser santos. Se quisermos ser santos. Irmãos, se eu pudesse dar um conselho para vocês. Se quisermos ser santo, como Paulo vai dizer, precisamos ter vida de intimidade com Jesus.
Precisamos ser hospitaleiros, lembrar daquelas pessoas que precisam do Senhor, dos presos, dos maltratados, dos marginalizados. A nossa vida de intimidade vai valer muito na nossa santidade, mas fazer a vontade de Deus também. Antes, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, porque sem vida de intimidade você não vai ter como se encher para transbordar. O transbordar seria o quê? Seria uma vida de doação a outras pessoas. Não troque a sua vivência com Deus por qualquer outra coisa. Procure ser santo. Procure ajuda. Ore em comunidade. Viva em paz com todos, mesmo que esteja muito difícil. Não troque o Senhor por um prato de lentilha. Porque daqui a um tempo, eu e você, em nome de Jesus, nós estaremos lá no céu, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Peço que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe esta boa nova da salvação. Um grande abraço e fique com Deus.